Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso atualizado de cálculo numérico. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre underflow e overflow. Você vai entender os conceitos para você saber como trabalhar com underflow e overflow, tá? Que basicamente está relacionado aos limites inferior e superior que a tua máquina computacional pode representar os teus números, tá? Então imagina que você está trabalhando com um número em aritmética de ponto flutuante, que nós já falamos nas aulas passadas, tá? E eu te mostrei também que o número em aritmética de ponto flutuante ele é uma função da base do número de dígitos que você vai representar nesse número, do limite inferior do expoente e do limite superior do expoente que você vai estar representando esse número, tá? Então, nesse ponto você já deve estar entendendo, né, que o meu número em termos de underflow e overflow, ele vai estar sendo limitado justamente pelos limites inferior e superior do meu expoente, tá? Então, de forma bem simples para você entender, a gente vai estar trabalhando com underflow e overflow, relacionando justamente aos limites de representação de números da nossa máquina computacional. Aí você vai dizer, tá certo, professor, mas o que é o underflow e o overflow? Como é que eu identifico isso na minha máquina computacional? Então vamos para cá, ó, vamos para cá, tá? Olha só, imagina agora que o teu número x ele está aqui representado em aritmética de ponto flutuante. Eu coloquei aqui, tá? Um número que tem uma certa base b, tá certo? E ele está representado aqui, ó, pelos dígitos D1, D2 e D3, ou seja, ele tem 3 dígitos de representação, tá? Todos esses 2 dígitos aqui, tá? Colocando duas situações para você entender. Está representado aqui em aritmética de ponto flutuante. E ó, a gente vai estar trabalhando aqui ó, com esse expoentezinho, tá? Percebe que é o mesmo número, tá? 0,D1, D2 e D3, 0,D1, D2 e D3, multiplicado por uma certa base, e ele está aqui no expoente. Então, para esse número, o que é que vai acontecer? Olha só, se esse expoente aqui for inferior ao limite inferior do expoente, que é o eminho, você vai ter um underflow, você vai ter uma situação de underflow, que significa o seguinte, esse número x ele vai ser menor que o menor número que a minha máquina pode representar, que a minha máquina computacional pode representar. Então, toda vez que esse número aqui for inferior ao menor número que a minha máquina pode representar, eu estou caracterizando uma situação de underflow. E o contrário, naturalmente, vai ser overflow. Ou seja, se o meu expoente, se esse expoentezinho aqui for superior ao limite superior do expoente, ou seja, o emão, eu vou ter uma situação de overflow, que é quando o meu número, x, ele é maior que o maior número que a minha máquina pode representar. Tá? Então, assim você vai estar identificando o underflow e o overflow. Beleza? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar nessa aula para você. Tá? Espero que você tenha entendido bem direitinho quais são os conceitos de underflow e overflow, para você já saber quando isso acontece nas suas máquinas computacionais, você saber quem é o número mínimo e quem é o número máximo que você pode representar na tua máquina computacional. Fechado? Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você participar da nossa comunidade no Telegram. E não se esquece de compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Fechado? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.